Oi, hoje eu vou falar um pouco, gravar um vídeo sobre preparação de pele para pele madura. Dar algumas dicas, de como fazer a pele para que ela fique com um acabamento bonito, sem marcar muito e a maquiagem assente bem numa pele madura. Espero que vocês gostem. A gente vê por aí muitos vídeos e tutoriais de preparação de pele, mas pele madura tem menos vídeos falando, menos explicação e a pele madura tem algumas particularidades que são diferentes de uma pele mais jovem, né? Então, às vezes, seguindo um tutorial que a gente vê na internet, de uma preparação de pele dessas mais jovens, pode ser que não se adapte tão bem com a pele madura, porque tem algumas coisinhas que fazem diferença, né? Eu já estou com o rosto limpo e hidratado, né? Eu sempre começo meus vídeos assim, até porque lavar, e tal, seria no banheiro, fica mais difícil de filmar. Mas eu já passei o meu hidratante também normal do dia a dia. Mas para maquiagem, a pele madura ela precisa de uma hidratação extra. Por quê? O que diferencia a pele madura da pele mais jovem? A gente pensa primeiro, lógico, nas linhas de expressão que começam a aparecer um pouco mais do que quem tem a pele mais jovem. Mas o grande diferencial mesmo é que a pele madura ela começa a perder hidratação natural. Então a pele madura ela é sempre menos hidratada, mais seca do que a pele mais jovem. E quando eu digo seca, mas a minha pele não é seca, eu não tenho pele seca. Minha pele é normal, a minha pele é oleosa. Mesmo assim, a gente pode ter uma pele oleosa desidratada, sem a hidratação natural. Porque isso é uma coisa que acontece mesmo com o passar dos anos, a nossa pele perde isso. E aí, sem essa hidratação, a maquiagem não vai assentar legal. Então, mesmo eu tendo feito a limpeza e a hidratação normal do dia a dia, para uma pele madura eu preciso caprichar e dar uma segunda camada de hidratação, alguma coisa, principalmente na região dos olhos, que é a área onde ela perde a hidratação primeiro e a área onde não produz muita oleosidade. Essa região aqui dificilmente produz óleo. Por exemplo, eu tenho a pele mista, essa região central aqui é oleosa, mas aqui já tá ficando seco, por causa do passar do tempo, por causa da idade, era normal essa área, agora ela já tá um pouco mais ressecada. Para fazer a maquiagem, então, pro dia a dia, quando eu não faço maquiagem, eu só limpo e hidrato normal com meu hidratante de tratamento, para combate de anti-idade e tal. Mas se eu vou fazer maquiagem, eu preciso fazer uma hidratação extra. Então, para a área dos olhos, eu vou usar um segundo hidratante específico para a área dos olhos. Esse hidratante aqui também é um hidratante de tratamento, mas ele é um hidratante que tem um pouquinho de óleo na composição, tá? Esse óleo não vai deixar a pele oleosa, porque ele é um hidratante próprio para isso, tá? Então, eu vou passar aqui só na parte de baixo, inclusive. Não precisa passar o hidratante da área dos olhos, a gente passa aqui também, o hidratante de tratamento. Mas nesse caso, eu tô passando só para cuidar da pele, eu vou passar só aqui. E se eu sentir que ainda está faltando hidratação, que essa região não ficou suficiente, eu posso pôr mais um hidratante, ou às vezes até esses óleos essenciais para tratamento, para pele, que a gente tem, por exemplo, alguns tipos de olhinho essencial que a gente tem, algumas marcas disponibilizam, que são para hidratação de pele só nessa região, por exemplo, porque aqui eu tenho a pele oleosa, aqui eu não posso pôr mais coisa, que já o hidratante do dia a dia já é suficiente. E aí eu vou esperar então que essa pele absorva um pouquinho esse hidratante. E outra coisa, quanto menos camada de produto eu fizer, para pele madura é melhor. Porque se eu puser muitas camadas, vai ficar mais difícil de assentar na pele, A pele madura ela precisa ser uma coisa mais leve. Às vezes a gente vê, a pessoa passa corretivo, depois põe a base, depois põe um corretivo de iluminação, depois põe um segundo corretivo para clarear. Isso daí, principalmente nessa região, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão ele vai pesar aqui e vai craquelar. Não vai ficar legal. Dificilmente na pele madura a gente consegue fazer isso, Aí eu tenho que ver, eu tô com olheira suficiente, eu tô com pouca olheira, então eu não vou nem passar corretivo de camuflagem, eu vou passar direto a base, porque eu conheço a minha base, eu sei que minha base cobre olheira. Agora,
Se eu sinto que eu tô com um pouquinho de olheira a mais, que eu sei que a base não vai cobrir, porque eu não dormi legal, eu vou usar um corretivo de camuflagem. Mas o ideal é que seja um corretivo colorido, porque daí eu posso fazer uma camada mais fina e ele vai combater essa cor da olheira sem precisar fazer uma camada muito grossa. Então, nesse caso aqui, eu vou passar na minha olheira um corretivo amarelo, que é o corretivo que combate a cor da olheira mais arroxeada. Sobre essa tons de corretivo, eu tenho um vídeo já aqui no canal explicando, né? Eu vou deixar o link aqui na caixa de informações e o card aqui também para vocês. Então, eu vou colocar bem pouquinho produto e vou espalhar com batidinhas. Pode ser com o dedo ou com uma esponjinha. Então, depois de aplicar o corretivo de camuflagem, eu vou aplicar os outros produtos, né, de preparação de pele. Por exemplo, na região onde eu tenho poros dilatados, eu vou passar um pouquinho de primer, sim. Mas eu tenho que tomar cuidado para não passar muito também. Se eu passar demais, vai acabar comprometendo a minha maquiagem, porque vai engrossar a camada. Então, eu aplico uma camada bem fininha do primer, só na região onde eu tenho mais aparência de poros e tal. E aí, eu venho com a base. Agora, né, às vezes a gente fala assim, ah, mas quem tem pele madura não pode usar base mate, e eu gosto de base mate. Geralmente quem tem pele madura precisa de mais hidratação, às vezes uma base hidratante ela realmente assenta melhor, mas eu gosto de base mate, então eu vou usar uma base mate, mas para isso eu preciso hidratar muito bem a minha pele, então eu tenho que reforçar a hidratação da minha pele. Por isso que o hidratante que eu passei antes, né, o hidratante de tratamento, já é um hidratante potente, então eu vou passar direto a base. Aí a aplicação da base é a aplicação de forma normal, a gente aplica com pincel, com esponjinha, com o material que a gente mais gosta de aplicar, né? Aí fica a critério de cada um, isso não interfere na aplicação, desde que seja uma camada não muito grossa. Bom, base nenhuma a gente aplica uma camada muito grossa, a gente pode fazer 2 camadas, mas sempre uma camada média, né? Na região onde eu apliquei o corretivo, eu vou aplicar, quer dizer, no rosto todo, mas principalmente na região onde eu apliquei o corretivo, com batidinhas bem delicadas, para não tirar o corretivo, porque se eu arrastar, eu vou tirar o corretivo de baixo, aí vai perder toda a função dele. E nas regiões onde a gente já tem alguns vinquinhos, algumas linhas de expressão, às vezes a gente precisa dar uma esticadinha na pele para que a base entre melhor. Por exemplo, ao redor da boca eu já tenho alguns vinquinhos. Então, se eu abrir a boca assim, estica a pele e essa base vai entrar melhor nessa região. Eu passo a base na pálpebra também, para já dar uma uniformizada. Eu hoje eu vou trabalhar com uma camada mais fina, uma camada só, e uma cobertura leve, tá? Mas se a gente quiser uma cobertura média, eu posso vir uma segunda camada sim da mesma base. Se a base estiver certa para minha pele, ela estiver bem hidratada, não tem problema por mais uma camada. Agora, o que não dá para fazer, por exemplo, aqui na região dos olhos, eu quero fazer iluminação, aquele, né, deixar mais claro aqui, igual a gente vai contorno e iluminação. O problema de fazer iluminação agora com um corretivo cremoso é que daí eu vou ter que passar bastante pó para selar o corretivo cremoso. E se eu colocar, e o pó é uma coisa que ajuda a marcar muito as linhas de expressão. Eu tenho que escolher um pó mais fino e usar uma camada bem menor de pó, né? Quanto menos pó eu colocar no meu rosto, o mínimo suficiente para selar a minha pele, melhor vai ficar o acabamento. Porque se eu colocar muito pó, vai marcar as linhas de expressão mais. Então, quanto menos pó eu colocar, melhor. Então, aqui nessa região, quanto menos produto a gente colocar, melhor. Aí, eu coloquei a base. Então, eu tenho que evitar colocar... Eu já coloquei uma camada de corretivo. Eu tenho que evitar colocar mais produto, que seria uma segunda camada de corretivo.
mas eu quero iluminar. O que eu faria? Eu pegaria uma base de um tom mais claro que a minha pele e faria uma pequena camadinha fina aqui, né, nessa região. Até nem colocaria a primeira camada de base do tom normal da minha pele aqui, tá? Eu deixaria essa região sem e colocaria a camada de, né, uma basezinha um pouquinho mais clara, de um tomzinho mais claro que o meu tom de pele, nessa região aqui. Aí ele faz a iluminação com a base, que a base já é um pouco mais sequinha e ela vai precisar de menos pó para secar, para selar. E outra coisa também que daí muitas vezes as pessoas fazem, passei a base e aí eu já venho com o pó selando. Eu não coloco o pó para selar a base em seguida. Eu espero a base dar uma sentada na pele, a pele dar uma meio absorvida nessa base para depois vir com o pó, porque daí eu preciso de menos pó. Então é aquilo que eu falei, quanto menos pó, melhor para a pele madura. E aí outra coisa que eu faço também, que eu acho interessante, é fazer o contorno antes de selar a base, né? Porque daí o pó que eu vou usar para fazer o contorno, ele já vai selar uma região, eu não vou precisar fazer 2 camadas de pó. Porque se eu selar minha pele e depois fazer o contorno por cima, eu vou ter que fazer um contorno mais forte para ele aparecer. Então eu vou precisar passar mais pó, né, do contorno. E vai ficar a camada de pó e uma camada grossa de pó de contorno em cima. Então vai ser muito pó no meu rosto. Se eu passar o contorno agora direto na base, ele vai grudar um pouquinho mais. Então eu preciso de menos pó para que esse contorno apareça e o próprio contorno já sela essa região. Aí quando eu for selar, eu vou selar só onde eu não fiz esse contorno. Então eu vou pegar um pó de contorno e vou fazer o contorno nas áreas onde normalmente eu faço o contorno. Só que daí tem que ser um pó de contorno um pó bom, né? Que ele possa ser espalhado em cima da base sem manchar, porque se a gente usar um pó muito grosso, alguma coisa assim, aí pelo fato da pele não estar selada, o pó pode manchar, então tem que saber escolher também o tipo de pó para fazer isso. E a mesma coisa com o blush também. Eu já vou aplicar o blush direto na pele antes de fazer a selagem. Até porque daí o blush ficou um pouquinho, né, chinelado, ficou um pouquinho forte, mas a hora que eu selar e eu passar o pó aqui nas bordinhas dele e tal, ele vai dar uma amenizada nesse aspecto de chinelado. E o iluminador também eu vou fazer antes de selar. Tudo que é pó, eu vou colocar antes de selar a pele. Agora uma coisa eu tenho que tomar cuidado com o iluminador. E tudo que é brilho, ressalta a textura. Então, se eu jogar o iluminador onde eu tenho muitas linhas de expressão, eu vou ressaltar essas minhas linhas de expressão. Então, eu tenho que tomar cuidado para quem tem pele com marquinhas aqui abaixo do olho, é jogar o iluminador mais para baixo um pouquinho aqui, ó. Não tanto aqui em cima, perto do olho, onde vai ter a textura. Senão vai destacar, tá? A textura dessas linhas. Então, aí depois que eu passei o iluminador, o contorno e o blush, aí eu venho com o pó para selar a pele. E, por exemplo, aqui na área dos olhos, eu tô usando um pó próprio para a área dos olhos, né? Um pó bem fininho, um pó translúcido. E o que eu vou fazer? Eu não vou fazer aquele baking que as pessoas muitas vezes colocam uma camada grande de pó aqui e deixa, né, um tempo para depois varrer, né? Porque aquilo dá uma selada. Ou então faz aquela caminha de pó, porque depois eu vou fazer o olho para evitar que caia aqui e que facilite varrer. Porque senão é muito pó e vai acumular e vai marcar linhas de expressão, por mais fino que seja o pó, por mais micronizado que seja a textura dele, vai marcar.
Então, se eu tô trabalhando vou fazer um olho que tem sombras escuras, sombras que soltam farelinho, pigmento solto, é melhor fazer o olho primeiro, porque não adianta tentar fazer aquela caminha aqui em pele madura, isso não fica legal. Então, para selar essa região abaixo dos olhos, eu não vou usar esponjinha para pegar o pó, porque a esponjinha ela pega muito pó. Eu vou usar um pincelzinho fofinho e vou passar, ó, só um pouquinho aqui, só realmente para dar uma seladinha. Dependendo da base, né, não precisaria nem selar, porque minha pele, eu tô usando uma base mate e a pele madura já tem um pouquinho menos de hidratação. Mas aqui nessa região é sempre bom dar uma seladinha. E aí o resto da pele eu vou selar também com pó, mais uma camada bem fininha de pó. Pode ser o pó compacto da cor da minha pele ou um pó translúcido também, que é aquele pó sem cor, mas que é fininho também. Se eu estiver usando um pó compacto, tem que ser um pó de textura bem fininha. Aí eu vou pegar com um pincel fofinho, nunca com esponjinha, e vou aplicar, depositando nas regiões somente aonde eu não passei o meu contorno. Porque onde eu passei o contorno, blush, já tá selado com o próprio pó de contorno. E na área dos olhos eu já passei. Aí eu coloco. E aí eu esfumo então a borda desse pó, né, que eu tô selando com o contorno. Aí eu vou esfumar depois que eu depositei. Aí aqui o blush, se eu achei que ficou muito marcado, eu posso dar uma batidinha com o pó por cima para tirar a marcação, mas o blush é uma coisa que sai muito rápido, né? Não sei se é porque a gente encosta, cumprimenta as pessoas, é a área mais alta do nosso rosto, é a primeira coisa que sai. Então o blush, logo que a gente faz a maquiagem, que você acaba de pôr, ele ficar um pouquinho marcado, não é tanto problema, porque até você terminar a maquiagem, fazer as outras coisas, ele vai dar uma sumida já. E aí, então, eu selei o rosto com bem pouquinho pó. Como eu usei uma base mate, nem precisaria. Por isso que eu gosto de usar base mate, mesmo tendo pele madura, porque eu hidrato bem, eu uso uma base mate, mas uma base mate não aquelas mates esturricadas, né? Tem que ser uma mate média. A base que eu uso, por exemplo, é uma base que tem vitaminas, que tem antioxidantes, então ela não chega a ficar aquela base esturricada. Porque se eu estiver usando uma base mate muito seca mesmo, aquelas que você está terminando de aplicar e ela já está secando, aí não fica bom para pele madura, né? Tem que ser uma base mate, mas um mate suave. Então a minha pele está pronta. Essa é a pele para preparação de pele em pele madura, né? Não dá para colocar muito mais coisa não. Aí eu viria fazendo os olhos e a passar o batom. E outra coisa também, né, que a gente tem que pensar na hora de fazer o batom é que essas bordinhas nossas aqui já não são mais tão lisinhas, né? Então, se eu pegar um batom, pode ser líquido ou mesmo um batom em bala, e passar direto, eu tô usando um batom escuro para aparecer bem. A gente vai ver que vai ficar, por mais que eu faça com delicadeza, vai ficar aparecendo aqui, né, os vinquinhos da boca. O ideal seria, por exemplo, fazer o contorno então com um lápis, só que nem sempre eu vou ter um lápis exatamente da cor de cada batom que eu tenho. Então, nesse caso, eu uso um pincelzinho. Eu pego depois, ou antes de passar o batom, ou depois, tanto faz, e dou uma acertada no contorno. Agora, para acertar o contorno com o pincel, eu tenho que fazer o traço bem de uma vez, né? Se eu ficar fazendo de pouquinho, também vai ficar picado. E aí eu acerto o contorno da minha boca, então, com o pincelzinho, para ficar um contorno mais liso, né? Sem muitas marcaçõezinhas. E o resto, então, da maquiagem é tradicional. O olho a gente pode seguir, tem vários tutoriais aqui no canal mesmo, de olhos diferentes e tal. Então, tanto faz o olho que você vai fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essas dicas possam ser úteis para vocês, né? Quem tem já a pele um pouco mais madura, possa utilizar essas dicas para ter um acabamento mais bonito na sua maquiagem. Se vocês estão gostando, comentem aqui embaixo, deixem ideias para os próximos vídeos, curtam bastante, compartilhem com as pessoas para que possam ter esse conhecimento também. Um grande beijo e até a próxima!